Oi, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Continuar aqui com essa questão nossa aqui, da nossa aula, nossa, nossa sequência de aulas sobre execução de estruturas em concreto armado, tá? Essa daqui vai ser a terceira aula da sequência e nas anteriores já falei um pouco de projeto, forma, armadura, o planejamento da concretagem. Agora eu vou falar um pouco da concretagem, propriamente dita, dos tipos de lajes que a gente pode vir a trabalhar e de umas interferências que a concretagem pode ter com a parte de instalações, com a parte de outro tipo de estrutura metálica tal, e por aí vai. Beleza? Então, Alan, na parte de concretagem agora, nós vamos ver a questão do transporte. Quando o transporte do concreto for por bomba, né, for um concreto bombeado, tem uma relação do diâmetro do tubo. Já tinha até falado na aula passada, com o diâmetro máximo agregado, altura máxima de lançamento, 2 metros. Vou falar um pouco sobre concretagem submersa, a questão de vibração, quando for manual, mecânico, segregação, exsudação, e, por fim, falar um pouco de nivelamento, pode ser manual, laser, acabamento e cura. Vou falar de alguns tipos de lajes aqui, maciças, pré-fabricadas, nervuradas, por aí vai. Beleza? Começando aqui, ó, essa foto eu até consegui, peguei na internet, vocês podem dar uma olhada aqui, tem a referência, é um vídeo explicando e tal. A maior concretagem contínua, tá no Guinness Book, tá? Foram 5 dias ininterruptos, tanto que você vê que lá tem um sistema de iluminação para isso, para concretagem à noite. Foi no período dia 13 até o dia 16 de abril de 2017. O total foram 20.246 metros cúbicos de concreto, fabricado em 4 concreteiros, 4 usinas de concreto, 133 caminhões, 16 caminhões bomba. Vocês podem reparar que todos eles são com patolados, porque a bomba, nesse caso, tem uma lança de bombeamento muito grande, tá? Não teria como esses caminhões ficarem sem ser patolados. E vocês veem eles parados aqui, né? Até com as patolas, parece uma aranha amarela, e atrás deles já chegando os caminhões azul e branco para levar o concreto propriamente dito, né? São os caminhões betoneiros, beleza? Mão de obra foi, no pico, foi maior que 230 colaboradores. Tá? Continuando aqui, vou falar um pouco de concretagem submersa. Tá? Então, um exemplo que eu vou dar aqui para vocês, trabalhar concretagem submersa, é a estaca escavada submersa. Tá? É uma estaca escavada em rocha. A gente vê aqui à esquerda, logo à esquerda, a gente tem a primeira etapa, que é a cravação de uma camisa metálica até o topo da rocha, tá? Você vê aqui que a gente tem um nível de água, né? Tem uma representação de um barco aqui, um nível de água, e depois nós temos uma camada de solo, logo abaixo uma camada de rocha. Vamos supor que vai ser erguida uma ponte, né, nesse curso d'água, e essa ponte, a estrutura dela vai transmitir as cargas ao solo através de um elemento de fundação, que é uma estaca escavada, uma estaca moldada em loco, tá? E nesse caso, essa estaca tem que estar apoiada, tem que passar essa carga para o maciço rochoso, a parte inferior aqui que vocês estão vendo mais claro. Então, em primeiro lugar, é cravada essa camisa metálica até o topo da rocha, tá? Depois, na segunda etapa aqui mais à esquerda, vocês veem em amarelo, é feita uma escavação por dentro da camisa que já foi cravada. Essa escavação, a princípio, vai remover o solo que ficou ali e depois ela vai adentrar para a camada de rocha, né, do nosso perfil de solo que vocês estão vendo aqui. Depois disso tem a colocação da armadura, tá? Você vê aí, já é a terceira etapa. Com a armadura começa a concretagem submersa em si, tá? E o que acontece? É colocada uma tremonha, o mangote chega lá de baixo, tá? E a concretagem se dá de baixo para cima. Por quê? Porque a densidade do concreto é maior que a densidade da água.
então o concreto vai eliminando qualquer água que tiver aí dentro. Ah, professor, não tem como eliminar a água antes? É muito difícil você trabalhar com essa eliminação de água. Mesmo que você elimine, pode ter uma surgência, alguma coisa. Então, normalmente você trabalha com concreto já preparado, tá? Já com uma dosagem específica, incluindo aditivos e tudo, próprio para trabalhar com concretagem submersa, beleza? E à direita aqui, branco, você já vê a estaca pronta, tá? Se vocês quiserem algum detalhe adicional disso, esse filme aqui é muito legal, tá? How are Underwater Structures Built? Ele é em inglês tal, mas só de vocês repararem ali as atividades tal, o cara montou muito bem, ficou um vídeo muito legal. Quem quiser pode dar uma olhada lá, beleza? Inclusive nessas figuras aqui que eu capturei do vídeo, você vê no canto superior esquerdo a camisa, aí você vê só a parte superior da camisa, por dentro ali, onde está o moço de amarelo, você pode reparar que desce uma guia, um eixo, e esse eixo é justamente da escavação que vai ser feita dentro da estaca. Tá? Já no canto esquerdo inferior, você vê a armação, a armadura da estaca, né? Sendo erguida, sendo içada para ser colocada no local. No canto superior direito, você já pode reparar que tem um caminhão ali, também patolado, igual aquele outro, com uma lança enorme, lançando o concreto. E ainda na figura do canto superior direito, você vai ver um cone que ele começa com uma seção quadrada. E esse cone é justamente para alimentar um tubo chamado de tremônia. Eu já fiz uma julgada aqui que eu peguei do próprio vídeo e eu coloquei bem alinhado o esquema da concretagem submersa, que até tem a seta ali escrito o uso da tremônia, que é o funil mais o tubo. Eu já coloquei alinhado com o ponto onde esse concreto é lançado na figura de cima. Ele é lançado em um sistema submerso, tá? Abaixo d'água, e você vê ali no círculo que eu coloquei, dali para baixo é o concreto, com a densidade maior que a água, e dali para cima o concreto vai expulsando a água, beleza? Claro que tem umas características para esse concreto, ele tem que ser coeso no estado fresco, para quê? Para não absorver essa água e mudar a relação água-cimento no traço dele. Obviamente um concreto autoadensável, que não tem condição de ter um adensamento nele, uma baixa relação água-cimento, elevada quantidade de finos, basicamente essa elevada quantidade de finos tem o objetivo de manter a coesão dele, um concreto que não sofre exudação, né? Daí a baixa relação água-cimento, que ele não pode sofrer exudação, vou explicar daqui a pouco o que vem a ser, e resistente a sulfatos, tá? E nesse caso a camisa não é retirada, não tem como, tá? Porque se você retirar antes do concreto endurecer, esse concreto vai se misturar água, obviamente. Se você resolver tirar a camisa depois que o concreto endureceu, fica inexequível, tá? Aqui, ó, a gente está vendo agora, saindo um pouco daqueles dois exemplos que eu dei de concretagem de grande porte, e depois também falei de uma questão mais específica, que é a concretagem submersa. Agora eu vou falar de uma coisa mais do dia a dia aqui, tá? Por exemplo, a questão da vibração, adensamento ou vibração. A vibração ela promove o adensamento do concreto necessário para eliminar vazios do concreto fresco. Porém, uma vibração excessiva causa perda de homogeneidade, gerando segregação e exudação. Se você não vibrar o concreto, nada está errado. Por quê? Vai deixar bolha de ar, vazio dentro dele. Tá? Isso é ruim para o concreto. Se você vibrar ele a mais, também está errado. Tá? Principalmente porque vai gerar segregação e exudação, que é o que eu vou explicar no próximo slide. Então tem alguma questão de vibrar, você tem um tempo certo. Tá? Isso é um pouco com a questão da experiência. Mas é bem visual quando ocorre durante a concretagem, o cara ali vai e faz uma vibração, vocês podem ver nas duas figuras, na figura superior esquerda está sendo concretado uma laje nervurada, daqui a pouco nós vamos falar de laje nervurada, talvez hoje ainda, e na foto da direita eles estão concretando uma viga, você vê inclusive que é com uma forma metálica, o mangote está chegando e os dois rapazes de capacete amarelo e capacete vermelho estão ali trabalhando com o mangote, e atrás dele um rapaz de macacão branco com vibrador, tá?
Você vê que o vibrador está sempre na posição, entre a posição vertical e a posição de 45 graus, mais tendendo à vertical. E quando é um adensamento manual, sem vibrador, a altura da camada de concreto lançado tem que ser menor que 20 centímetros, tá? Para a questão da saída do ar. Agora, com adensamento mecânico, no caso com vibrador, a altura das camadas é necessário que seja menor do que 50 centímetros, tá? Beleza? Continuando aqui, ó, que eu já tinha até adiantado um pouco, o que vem a ser a exsudação e a segregação? A exsudação é parte da água da mistura sobe para a superfície do concreto no estado fresco. Claro, antes de endurecer, no estado fresco, levando consigo uma nata de cimento. Então, tira um pouco daquele cimento naquela região próxima à superfície e leva aquilo para a superfície. Tá? E a segregação é mais ou menos, é outro tipo de separação também, tá? Uma mais até visível, inclusive, mas a segregação vem de quê? Do acúmulo de agregado graúdo em determinada região do concreto sem quantidade correspondente de argamassa. Você vê por essas duas figuras aqui da ABCP que à esquerda nós temos um concreto que não foi segregado. Já à direita, né, um concreto que foi segregado. Você vê que o agregado graúdo vai mais para a parte de baixo e o agregado miúdo fica mais para a parte de cima. E uma consequência da segregação é essa foto que vocês podem ver aí à direita. Tá? Depois da remoção da forma desse concreto, próximo ao pé dele, teve ali um acúmulo de agregado graúdo e se formou a chamada broca. Tá? Causa possível de uma broca no pé de pilar assim é quando você tem um lançamento de concreto com altura acima de 2 metros. Tá? Porque você tem uma densidade maior do agregado graúdo, ele vai cair mais rápido, chega lá embaixo mais rápido, então você vai ter uma concentração maior de agregado graúdo no pé do pilar, justamente na região mais difícil de se fazer a vibração, né? De fazer o adensamento. Então, isso daí é uma coisa que a gente tem que evitar ao máximo, tá? Por questões estruturais, é horrível quando isso acontece, você vê que você perde uma parte da seção transversal do pilar e acaba não tendo a proteção necessária, a passivação química dessa ferragem, beleza? Agora aqui, ó, a última linha aqui da parte de concretagem, por exemplo, quando vai ter uma concretagem, já falamos um bocado de sistema de forma, detalhes e tal, a questão das armaduras em si, detalhes, planejamento da concretagem. Agora, algumas coisas da concretagem que a gente vê nessa viga da esquerda, desculpa, nessa figura da esquerda aqui, por exemplo, eles estão trabalhando num conceito chamado de laje a nível zero. Tá? Quando você trabalha com um conceito desse, o que acontece? Não demanda contrapiso para aplicação do revestimento que for ali. Ou o próprio concreto pode ser o revestimento. Nós vamos falar isso daqui, a questão do polimento vai estar na próxima, no outro slide aqui, mas muitas vezes o próprio concreto ele já vai ser o próprio revestimento. Tá? Professor, quando que isso é necessário? Vou dar 2 exemplos. Quando você vai ter uma quadra de futebol de salão, de vôlei, de basquete, o que acontece? É concretado aquilo ali e tal, e depois tem um polimento. Claro que tem a questão dos cortes, das juntas, nós vamos ver isso aí também e tal, mas eu vou trabalhar e vou ter o próprio concreto, porque qualquer revestimento que eu colocar ali atrapalha a prática do esporte. Né? Outra coisa, normalmente também piso de estacionamento, garagem e tal, fica normalmente no concreto também, questão de resistência e tal, esse esquema todo. Isso é chamado de laje nível zero, sem contrapiso. Outro detalhe que a gente repara ali é um balde para lançamento de concreto através de grua, né? E o interessante mesmo, que aqui embaixo a gente vê, é um nível a laser. Esse nível a laser amarelo instalado no tripé, normalmente um tripé bem próximo do tripé de topografia, a partir dele que esse nível vai ser distribuído. Você vê que tem um rapaz ali do capacete branco, né? Segurando uma régua na vertical e ele está justamente marcando os níveis na região onde vai ser concretado. Tá? Esse é o nivelamento a laser à esquerda, não é o manual. E à direita a gente vê uma régua acabadora já acoplada a um nível a laser, todo o sistema automatizado. Tá? Eu nunca vi isso trabalhando, achei a fotografia aqui, achei bem interessante e tal. Até na Inglaterra, essa fotografia que eu peguei, deve ter no Brasil também, não sei,
mas é bem interessante que você vê o sistema todo automatizado, tá? Você já tem o carrinho que ele já vai dando um acabamento e esse acabamento nivelado no concreto. Essa é a figura da direita. Agora aqui a gente está vendo o cara com uma régua vibratória. Essa daqui seria a régua manual, vocês vê um rapaz lá trabalhando e tal. Essa daqui é a régua vibratória, dá um acabamento muito bom, tá? O nivelamento dela, dando um nivelamento bom, o acabamento dela é de primeira, claro. E isso daí normalmente é usado para maiores áreas, piso industrial. Isso aqui é uma laje que eles estão concretando bem grande, tá? É até uma laje alveolar, tá? Num sistema pré-fabricado. Eles estão fazendo o capeamento dela e normalmente um sistema desse aqui são lajes com áreas maiores. Aí demanda realmente uma régua vibratória. Quem quiser pode dar uma olhada nesse vídeo aí, que é até bem interessante, de onde eu capturei essa imagem. Aqui agora eu falo um pouco de piso industrial. Ah, professor, tem alguma particularidade para uma concretagem em piso industrial? Tem sim. Em primeiro lugar, tem que ter essa junta que você está vendo, essa tábua, esse compensado que está aqui, né, na parte mais próxima aqui da figura. E você vê que tem barras de transferência, são barras lisas atravessando essa tábua. Para que essas barras? Você vê aqui no detalhe aqui em cima, que essa barra, ela passa exatamente onde a gente tem uma junta de concretagem. E essa barra é para transmissão de carga de um lado para o outro, tá? Tanto que metade dessa barra, numa parte do concreto, ela vai ter uma aderência de 100%. Na outra, ela vai ter que ser lubrificada, vai ter que passar uma graxa nela, tanto que você está vendo aqui barra de transferência com metade lubrificada. Para que isso? Porque ela deixa as placas de piso trabalharem nesse sentido de aproximação e afastamento, mas nunca nesse sentido. Isso aqui é que elas tendem a evitar. Ah, professor, então por que coloca essas barras aí? Coloca justamente para isso. Vai ter uma variação volumétrica, uma variação dimensional nessas placas de concreto. Essa variação dimensional tende a dar uma pequena afastada, uma pequena aproximação. Se não tiver a junta, vai trincar tudo, vai acabar tudo. Tem que ter essa junta, tá? Tem que ter essa junta. E essa junta, ela é colocada de tanto em tanto, de acordo com o projeto estrutural. E essas barras de transmissão de carga fazem com que as juntas, elas se aproximem ou se afastem sempre nesse sentido, tá? É para evitar esse tipo de deslocamento aqui, beleza? Esse é o chamado piso industrial, tá? Daqui a pouco nós vamos ver mais alguns detalhes aí dessa questão de juntas e tal, mas você vê que aqui, ó, foi colocado uma lona, você vê que tem uma armadura desse piso, uma malha que é colocada, além dessas barras de transferência. E você vê que aonde eles estão lançando o concreto ali, tem essas limitações dessas tábuas, que são justamente essas juntas de construção que estão sendo executadas, né? Aqui agora a gente viu um pouco também a parte de acabamento, de polimento, tá? As duas figuras de cima, você vê que são os polimentos, esse equipamento às vezes é chamado de bambolê, enceradeira e tal. E esse polimento no concreto, dois exemplos, eu até falei com vocês, quadra e piso de estacionamento, garagem, também o piso industrial, né, que é o que a gente estava falando acima, ele demanda esse polimento, por quê? Porque o próprio concreto vai ser o revestimento, vai receber no máximo uma pintura, no máximo uma pintura. Então esse polimento vai dar o acabamento fino dele. Esse polimento é feito de 3 a 5 horas após a concretagem. Ah, professor, e o corte das juntas, para que que é? Essa é a chamada junta fria. Depois que o concreto já começou a ganhar resistência, normalmente de 10 a 24 horas após concretado, é feito esse corte com esse equipamento que vocês estão vendo ele aqui, tá? Aí você vê que tem a serra, né? A serra, ela tem uma mangueira branca que está chegando nela aqui com água. Para quê? Para manter sempre úmida, tal, um corte úmido, um corte molhado. Essa rodinha aqui na frente, que parece inútil, ela é extremamente útil, que é através dela que o operador vai ver se ele está fazendo a linha exatamente onde ela foi marcada. Não tem como lá de cima ele ver a serra, ele vê essa rodinha aqui na frente, beleza? E aqui a gente vê, por exemplo, tem esse recipiente amarelo, onde fica a água, e esse recipiente
branco, aonde fica a gasolina do motor de 2 tempos, né, para trabalhar com essa serra aí. Beleza? É até interessante isso daí. Continuando aqui, ó, depois de todas essas etapas, a última etapa da concretagem é a cura. Vocês podem ver que a gente tem cura por molhagem, simplesmente ir lá e com uma mangueira e molhar aquela laje e tal, aquelas vigas. Cura por lâmina d'água, você deixar realmente uma lâmina d'água, uma camada de água, né, acima daquela laje. Cura por aspersão, que é com esguincho. Cura por cobrimento úmido, que é você passar um tecido em volta aqui do pilar. Você está vendo, isso aqui é uma cura por cobrimento úmido e tal. E por último, cura por película química, tá? A pessoa colocar uma película para impedir a perda da água da composição do concreto para o ambiente, beleza? Eu também coloquei aqui, também existe a cura a vapor, mas é só para pré-fabricados, tá? E qual é o objetivo dessa cura? Você tem que manter água na superfície do concreto, porque a reação de endurecimento, a reação de ganho de resistência do concreto é uma reação exotérmica, ela libera calor. E nesse calor você vai ter evaporação de água que deveria estar na composição do concreto, né, trabalhando nesse endurecimento tal, ela vai ser evaporada. Para evitar isso, a gente trabalha com a cura, beleza? Bom, agora eu vou responder uma pergunta aqui que ela é muito feita aí nas nossas disciplinas, de modo geral, tal. Acho que nesse momento aqui já ficou um momento legal para a gente conversar sobre ela. Ô, professor, qual é a diferença? O que é melhor quando executa um, quando executa outro? Que é o seguinte: a execução da alvenaria antes da estrutura, que é o que você está vendo à nossa esquerda, ou a execução da estrutura antes da alvenaria, que é o que está vendo à nossa direita. Bom, é uma pergunta interessante, tá? O que acontece aqui, ó? Quando a gente tem a execução da alvenaria antes da estrutura, ou seja, a foto da nossa esquerda, isso é para obras menores. Esse prédio aqui, ele já está no limite de tamanho, talvez já está uma obra até muito grande para ser executada dessa maneira, mas foi basicamente por isso que eu coloquei essa foto aí. Tá? Isso é para obras menores, de 2 pavimentos. Eu acho que 3 pavimentos já não é recomendado, não. Tá? Porque aí você já tem cargas maiores, pilares com seção maior, viga vencendo maior vão, tal, dependendo da situação, já não é recomendado, não. Tá? Mas o que acontece? A execução da alvenaria antes da estrutura, que é a foto da esquerda aqui, para obras menores, ela tem como vantagem o custo, normalmente é reduzido, porque uma parte da forma ela é dispensada, forma inferior de viga, a forma dos pilares, tal. Normalmente, então, você consegue um custo um pouco menor dela, tá? Questão do prazo. A questão do prazo acaba ficando um pouco menor, não apenas por essa questão das formas, é pela especificação de mão de obra regional. O que acontece com isso? Quem trabalha aqui na nossa região, e normalmente quem trabalha nessas obras residenciais de menor porte, tal, casa de modo geral, essa pessoa já está acostumada já a trabalhar assim. Tá? Essa pessoa materializa o projeto no local de uma maneira mais fácil pela alvenaria do que pela estrutura. E pela alvenaria, os pedreiros locais conseguem trabalhar mais com alinhamento, com ângulos de 90 graus, amarração da alvenaria. Eles conseguem ter um desenvolvimento mais racional. Tá? Para uma pessoa trabalhar com a execução da estrutura antes da alvenaria, né, que é a foto da direita, ali ela já precisa desenvolver, ter uma capacidade de montar um sistema de forma com uma demanda de conceitos ali geométricos, matemáticos um pouco mais elevada. Alinhamento, nivelamento, prumo. Aí deixa de ser o prumo de um pilar, passa a ser o prumo da sequência de pilares. Tá? Você deixa de ter o alinhamento de uma, duas vigas, você vai ter o alinhamento de fora a fora. Tá? Então, os ângulos retos têm que ser determinados no sistema de forma, não mais baseado na alvenaria. Então, isso aí demanda uma mão de obra com uma capacitação um pouco maior. Tá? E, normalmente, a execução da alvenaria antes da estrutura, para
Quem já está acostumado a trabalhar assim, a segurança do trabalho também é um pouco maior, tá? Evita um pouco, por exemplo, vamos pegar assim, se você já tem uma alvenaria e montou um sistema de forma para uma viga acima dessa alvenaria, a alvenaria já dá uma rigidez ao seu sistema. Essa alvenaria já trabalha a favor da segurança do trabalho, beleza? É diferente de montar aquela viga que eles chamam em obra aí de viga aérea, apesar que ela não sai voando, né? Mas o povo chama de viga aérea, que já tem uma certa, além de ser um pouco mais difícil de montar, demanda mais cuidado com a segurança do trabalho também, beleza? Agora, a execução de alvenaria antes da estrutura, né, no caso de obras menores, tem as desvantagens, porque você não deixa a viga trabalhar. Uma viga, ela precisa trabalhar depois que ela é concretada, porque ela vai ter uma deformação milimétrica. É milimétrica, mas ela vai ter essa deformação. E ela precisa trabalhar. Se você construiu ela com uma parede embaixo, não tem como essa viga trabalhar. Tá? E isso pode gerar trincas, tá? Pode gerar esse tipo de patologia, trincas. E nessa foto da esquerda aqui, você pode reparar que acima de duas janelas aqui, a última fiada não foi colocada de tijolos. Para que isso? Nós subimos a alvenaria, você vai ver aqui na foto inferior esquerda, você vê que tem um espaçamento. Foi feito todos os serviços, toda a parte de reboco interno, só essa parte ficou faltando, reboco externo, ficou faltando essa parte. E só depois que nós colocamos a carga das caixas d'água, do boiler, no abrigo de caixas d'água, ou seja, na parte de cima, quando eu já tinha lançado as cargas, aí sim nós fizemos o cunhamento. Tá? Foi uma opção minha, na única região da minha casa que eu achei que seria necessário fazer isso, porque aqui nós estamos falando do segundo pavimento. Abaixo do segundo pavimento, nessa região, eu não tenho uma viga. Eu tenho apenas um reforço na laje que recebe a carga dessa parede. Então, se eu tivesse lançado a carga em uma viga e não tivesse deixado a viga trabalhar o tanto que ela quisesse, eu poderia levar essa carga para a laje de baixo e gerar trinca na minha laje, né, de baixo, porque eu não tinha uma viga para suportar essa parede. Eu fiz isso para liberar todo o primeiro pavimento de vigas. Tá? Agora, só para fechar quanto à execução de uma estrutura antes da alvenaria, o povo chama de esqueleto, vão executar o esqueleto e tal. Isso já é normatizado, ou seja, você está construindo de uma maneira mais técnica, você está deixando seu sistema estrutural trabalhar antes de colocar a vedação, isso é muito bom tal. E isso normalmente é para obras maiores, tá? Então, vantagem disso, você deixa a viga livre para ela se deformar. Desvantagem, você precisa de uma mão de obra mais específica, né? Aquela questão que eu falei e tal. E também a questão da aderência do pilar com a parede, porque você vai ter a vedação chegando no pilar já pronto. Então, normalmente ali é bom colocar um bom chapisco para colar bem a parede no pilar, inclusive fazendo sempre furos a cada 3 fiadas de tijolo, isso chama ferro cabelo, tal. Aí você insere aquele ferro com massa ali dentro para, mas é uma questão mais de alvenaria, não é de estrutura, né? Para você ter essa solidarização da alvenaria unicamente de vedação com esse pilar que está aí, beleza? Bom, agora eu vou falar com vocês um pouco sobre laje aqui, ó. A gente tem aqui a primeira delas que eu vou falar aqui é a laje maciça, tá? Na figura aqui que a gente tem superior esquerda, você vê uma laje maciça, foi montado um tablado. Essa é a grande desvantagem da laje maciça, você tem que ter o escoramento, o cimbramento todo e um tablado de madeira.
para lançar esse concreto, né? Você vê a ferragem aqui também, tal. Você vê os conduítes para distribuição dos circuitos de energia elétrica e tal. E você vai lançar esse concreto aqui. Essa é uma laje maciça, beleza? Ela demanda muito escoramento, muito cimbramento e demanda esse tablado todo de madeira aí, tá? Aí você vê que na figura do meio aqui, o rapaz já está chegando com o carrinho para lançar esse concreto. Você vê que essa laje tem uma altura aproximadamente de 10 centímetros, né? O rapaz está chegando por uma tábua, isso é bom, essa tábua aí para distribuir a carga e não mandar a ferragem toda lá para baixo, tá? E se você, na terceira figura aqui, a gente está vendo o madeiramento para essa laje maciça, tá? Vocês veem aqui sendo montado um sistema de cimbramento, tá? Com pés direitos, com escoras metálicas, tá? E barrotes de madeira que estão sendo cruzados para depois receberem esse tablado de madeira, que vai ser o painel da forma em si que vai ter contato com o concreto, tá? Agora a gente vê o seguinte aqui. Eu coloquei essas figuras aqui no canto inferior esquerdo, que é um erro muito comum aí, que a pessoa passa esses carbos, esses barrotes, ela prende esses barrotes quando se tem um escoramento de madeira apenas com pregos. Isso não é legal não, porque você vai estar colocando toda aquela carga do concreto fresco, mais os caras andando lá em cima, carrinho de mão, tudo isso nos pregos. Isso não rola. O certo, é o que eu até mostrei aqui, é fazer um chanfro, né, no sistema de escoramento, no pé direito, e você colocar esse barrote, esse cabo, passando por esse chanfro. Você vê que esse escoramento, apesar de ser uma laje treliçada, mas foi feito da maneira correta, tá? Aí já fica mais ou menos interessante, só para vocês darem uma olhada. Essa é a laje maciça, tá? Agora aqui a gente vê as lajes que são pré-fabricadas, tá? Elas, essa daqui é uma pré-fabricada no canto superior esquerdo. Você vê que ela é uma laje treliçada com lajotas em EPS, que é o isopor, tá? Você vê que onde eu escrevi ali, vigotas, né, laje treliçada, são 3 vigotas colocadas uma do lado da outra. Para que isso? Provavelmente vai ter uma parede aí, tá? Então eles colocaram 3 vigotas para você ter uma resistência maior nesse alinhamento para suportar a carga da parede. Antes eu já tinha mostrado a questão, por exemplo, da obra da minha casa lá. Eu simplesmente coloquei uma viga deitada, tá? A minha opção ela é mais resistente, só que é mais onerosa também. Tem que colocar uma tábua por baixo, um escoramento próprio para aquela tábua e tal. Aqui você não precisa disso, tá? Mas não tem nada contra esse não, talvez hoje eu até faria assim, não sei. Tá? No canto, na figura superior direita, a gente vê essa laje treliçada com EPS vista por baixo. Tá? Aí você já consegue dar uma olhada nela. Aqui embaixo também a gente vê, né, uma laje que não é treliçada, naqueles moldes antigos, tal. Hoje já está bem em desuso, a laje pré-fabricada convencional, comum, a primeira que apareceu. Ainda tem por aí, tal, mas não é tão usada. E a treliçada é que hoje tem substituído. A treliçada tem um consumo maior de concreto, mas a aderência do concreto com a vigota é muito maior, porque tem a ferragem exposta para garantir essa aderência do novo concreto, do capeamento com o concreto da vigota. Tá? Bom, além desse tipo aí, nós temos também a chamada laje painel. Ah, professor, qual é a diferença da laje painel? Parece a mesma coisa, tem uma grande diferença. Todas as vigotas estão aparelhadas, estão uma do lado da outra. Olha para você ver. Qualquer uma dessas aqui que você olhar, com exceção daquelas 3 ali para receber a alvenaria, claro. Mas aqui nós temos as vigotas afastadas. Aqui todas as vigotas estão juntas. E elas podem ou não ter esse enchimento de EPS. E vocês veem aqui os painéis vistos de cima, sempre um do lado do outro. Um painel visto de baixo, essa é uma vantagem dessa laje. Normalmente ela não vai receber gesso, não vai receber reboco, não vai receber
Gesso, quando eu digo gesso sarrafiado, não recebe reboco, nenhum tipo de forro. Ela já pode ser usada ela mesma como a face, como revestimento. Só recebe um lixamento, um acabamento básico e depois uma pintura. Tá? Você vê nos painéis vistos por baixo. Essa daí é a laje pré-fabricada em painel. Essa daqui, olha, você vê que tem várias cubetas, são bacias de boca para baixo, bacias com uma seção quadrada de boca para baixo. São as chamadas cubetas. E quando as cubetas são alinhadas dessa maneira que vocês estão vendo aqui, geram nervuras nos dois sentidos, tá? Nervura no sentido X e as nervuras, né, digamos aqui no sentido Y também. Essa é a chamada laje nervuradas. Nesse caso aqui, está sendo feita a laje nervurada com as cubetas de plástico, beleza? Você pode reparar que na posição dos pilares, próximo aos pilares, não tem cubetas. Por que, professor? Eles esqueceram? Não, ali vai ser concreto maciço. A altura de concreto próximo aos pilares tem que ser maior. Por quê? Porque normalmente esse tipo de laje dispensa as vigas. Então o que, que acontece? Você vai ter o pilar e a laje já apoiando no pilar, sem uma viga, já tem a laje aqui. Se não tiver um reforço, uma altura maior de concreto em volta do pilar, acontece isso aqui, chamar de punção, tá? Então ali não apenas vai ter uma altura maior de concreto naquela região, como também vai ter uma armadura específica chamada armadura de punção. Aqui você vê a concretagem, uma parte inclusive que já foi sarrafiada, você vê a régua ali, tá sozinha, abandonada, tá, não tem ninguém mexendo, mas é com essa régua aí que é feito o acabamento manual. Você vê o mangote chegando ali, né, de concreto, tal, esse esquema é onde nascem os pilares. Você vê que na região do pilar ali, ela tem um alinhamento que está sem cubetas. Por que isso? É aquilo que eu falei da questão da punção, tá? Só que na outra lá era uma questão mais de área, essa daqui já é uma questão mais de alinhamento. E por último aqui, ó, vocês podem, essa é a parte de baixo de uma laje nervurada. Se você vê até trabalhando o rapaz aqui nessa figura menor no canto direito, tirando a cubeta, a remoção da cubeta. Você viu que essa bacia ela tem como se fosse o fundo menor e essa boca maior, já para facilitar essa cubeta. Além disso, é passado um desmoldante nela. Mas mesmo assim, o cara está usando o pé de cabra. E ele tenta fazer isso machucando o mínimo possível tanto o concreto em si quanto a cubeta, porque a cubeta, quanto mais reaproveitamento, melhor para eles. E o concreto, quanto menos danificado, melhor também, para você ter essa superfície bonita que vocês estão vendo aí. Igual eu tinha dito, não tem vigas, vocês podem reparar. E se você olhar com calma, você vai ver que em volta dos pilares não foram colocadas cubetas, então ali é uma região que tem o concreto já todo, a altura toda em concreto. A laje nervurada pode ser executada também com isopor. Tá? Você vê que são colocados blocos de isopor, né? Vou até falar na sequência aqui, começando direitinho. No canto superior esquerdo foi montado um tablado. Essa daqui tem que ser com tablado, não tem jeito. Tá? A opção é com tablado. No canto superior esquerdo foi montado um tablado. Foram colocados espaçadores, nós já vimos em outra aula que são os espaçadores plásticos ali, né? E duas barras, né, irmãs, em cada lado do isopor. Aí depois é colocado o isopor, tá? Aqui você vê no canto superior direito o isopor colocado e você tem duas barras entre cada dupla de isopor, nas duas direções. Para ser nervurada, tem que ter as nervuras nas duas direções, tá? A armação nas duas direções. Na figura inferior esquerda, vocês já podem reparar, aqui já é uma região com três barras num sentido, três barras no outro. Você vê o espaçador plástico e ele já deixa essas barras alinhadas depois para elas serem concretadas. Ah, professor, por que, que uma é duas barras, a outra é três barras? Provavelmente região diferente da obra, onde você tem um vão maior, uma carga maior, umas solicitações maiores, né?
Ah, professor, e esse isopor aí não tira não? Tira não. O isopor não tira não, tá? Mas você vai reparar pela figura do canto inferior direito, olha para você ver que tem a armadura superior de distribuição, a armadura inferior nas nervuras, nas duas direções. Independentemente de ser o isopor ou a cubeta, você vai ver que é o mesmo sistema estrutural. Só mudou o que a gente coloca para ter o vazio. O vazio pode ser dado pela cubeta, que é reaproveitável, ou pelo isopor, que não é reaproveitável. Ele fica perdido ali. Beleza? Outro tipo de laje que eu ia mostrar para vocês é a laje alveolar. Ela é uma laje pré-fabricada, protendida. Ela vem pronta da fábrica de pré-moldado, pré-fabricado, tal. Tá? Eu prefiro usar o termo pré-fabricado, processo fabril, tal, mas não tem nada contra o termo pré-moldado. E aqui você vê que ela vem pronta e ela é içada. Você vê que ela está sendo içada, erguida, levantada, carregada por um guindaste telescópico, provavelmente. Ela está sendo içada e vai ser colocada no local, uma ao lado da outra. Tá? Sempre colocada uma ao lado da outra. Ela vence aquele vão de uma maneira super tranquila. Raríssimas vezes demanda algum tipo de escoramento. A laje já é colocada e depois vai ter um capeamento de 5 centímetros de concreto, pode trabalhar nela de maneira normal, não tem problema, tal. E essa daí vocês estão vendo de uma obra de grande porte, né? Inclusive nessa etapa você vê que tem um número reduzido de pilares e pilares gigantes, pilares muito grandes. Então nós estamos falando da garagem de um edifício. Tanto que lá no fundo da obra você vê o nível, nós estamos abaixo de um nível de rua, de algum nível zero, porque você vê o solo lá atrás e tal. Então, normalmente isso daí é uma garagem, provavelmente uma garagem que está sendo feita, tá? E aí vocês veem, essa é a laje alveolar, ela é composta por alvéolos. Aqui você vê a laje alveolar já colocada, ela já está uma do lado da outra, foi colocada a armadura superior e vai ser concretada. Ela recebe uma capa, normalmente 5 centímetros de concreto, tá? Você vê o espaçador, você vê a ferragem da malha e tal, e lá na frente você vê até a forma final já, aquela forma da face mesmo, né? E já está tudo prontinho aqui, aqui ela vai ser, né, concretada. Outro tipo de laje, que é o último que eu vou falar aqui, tem vários outros tipos, tal, mas eu estou focando nos principais, é a laje chamada steel deck, tá? Que acontece com essa laje aí? É normal, ela é para estruturas metálicas, tanto que você vê que nós temos duas vigas metálicas abaixo dela, tá? São duas vigas metálicas. O que acontece com essas vigas metálicas? Em primeiro lugar, é colocado o chamado deck. Você está vendo aqui o que é o deck. Esse deck eu vou fazer uma similaridade meio só questão de aparência mesmo. É como se fosse uma telha metálica, só que a espessura da chapa é muito maior, tá? A chapa é bem mais grossa, mas é como se fosse uma telha, você está vendo aqui. Isso é o deck. E o deck tem uma furação. Então, ou seja, por essa furação vão passar os conectores. Vocês estão vendo aqui também os conectores, tá? Acima desses conectores, esses conectores são soldados na cabeça da viga, tá? Beleza? Esse conector é soldado na cabeça da viga. E o concreto vai abraçar esse conector, tá? E tem também uma tela metálica colocada em cima. Ah, professor, qual é a particularidade dessa laje? São várias. Ela também, ela quase não demanda escoramento. Quando demanda é muito pouco, só uma linha de escoramento já resolve. E o fato dela ter esses conectores faz com que a viga que está abaixo da laje trabalhe junto com a laje, naquele esquema de viga T. Tá? Então, o que acontece? Você vê essa figurinha aqui no canto superior esquerdo, é como se eu tivesse uma viga metálica recebendo a carga de uma laje, só que eu não tenho esse conector, não tenho essa conexão. Então, a viga trabalha sozinha recebendo a carga da laje. Então eu tenho minha linha neutra é a linha que passa pelo centro de gravidade. Então eu tenho minha linha neutra passando pelo centro de gravidade da viga, igual vocês estão vendo aqui, CG é o centro de gravidade, LN linha neutra. Tá? A viga trabalha sozinha, coitada, essa viga aqui representada em azul. Já na direita aqui, ó,
você já vê que eu coloquei em verde aqui o conector. Então, o que que acontece? Isso faz com que eu trabalhe no chamado sistema de viga T. Tá? Viga T é um termo mais usado para concreto. Tá? Aqui a gente está trabalhando um sistema de viga mista. Então, o que que acontece? A linha neutra sobe. Por quê? Porque a laje está trabalhando também junto com a viga. É como se eu tivesse é como não? Eu tenho um sistema de viga mais laje trabalhando junto. E no momento que eu elevo a minha linha neutra, né, elevo o centro de gravidade, que não é mais apenas o centro de gravidade da viga, é o centro de gravidade do conjunto viga mais laje, o conector possibilita isso. Então, no momento que eu subo com esse centro de gravidade, eu tenho uma distância maior do centro de gravidade até a chapa inferior da minha viga. Isso faz com que eu elimine a necessidade de uma maior altura na viga. Eu trabalho com vigas com menor altura. Além de ser econômico, fica melhor também para a questão arquitetônica, você perde menos na altura e tal, tá? E esses detalhes aí de centro de gravidade, linha neutra, a distância da área que tem até isso, vocês viram isso muito bem lá com o tio Flávio, tá? Ensinou isso aí, vocês estão fera nesse esquema aí, beleza? E essa é a laje Steel Deck. Aqui você vê lá uma laje Steel Deck vista por baixo, tá? A gente está vendo por baixo. Aqui você vê que o segmento que a gente tem na coluna é uma coluna parafusada, tá? E você vê que a gente tem as vigas também parafusadas e a parte inferior desse deck aqui é que fica visível. Então ela demanda pouco ou nenhum escoramento e além disso apresenta um bom aspecto quando vista por baixo, que é o que vocês estão vendo aqui. E isso aqui tem sido muito usado cada vez mais na estrutura metálica. É um sistema racional, econômico e cada vez mais tem sido executado, chamado Steel Deck. Beleza? Bom, por hoje, gente, era isso mesmo, tá? Eu vou terminar aqui agora essa parte de conceito de laje e na próxima aula eu vou trabalhar com esses outros conceitos aqui que a gente vai ver um bocado aqui, beleza? Um grande abraço para vocês aí e até a próxima. Tchauzinho.